Bem-vindos ao Momento Jornada Cultural AFEPESP, o seu canal de dicas culturais na cidade de São Paulo. E hoje nós estamos num lugar aqui especial, diferente, uma das principais instituições de ensino, criada em 1870, exatamente no outro século, e que realmente fez uma caminhada de história e deixou um legado muito interessante. Nós estamos no Instituto Presbiteriano Mackenzie e, na verdade, que se consagrou ao longo dos tempos, hoje com várias unidades pelo Brasil todo. Mas nós queremos mostrar, inclusive, aqui o seu centro histórico e cultural, que é mantido justamente para a população em geral, inclusive para conhecer um pouco do seu patrimônio e do seu legado ao longo dos anos. Venham comigo, vamos lá? E nós estamos então aqui com a Luciene, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa história, e realmente o porquê do nome Mackenzie na instituição. O casal Chamberlain, o reverendo George, vem com a missão mesmo de estruturar a igreja presbiteriana, o trabalho da igreja presbiteriana no Brasil, na década de 1869, comecinho dos anos 1870, e a esposa dele, Mary Ann, era uma educadora. E dentro da questão da confessionalidade, da reforma protestante, a ideia era sempre uma igreja e uma escola, porque o objetivo era que as pessoas chegassem a Deus por si próprias. Então, por isso a importância da alfabetização. Era uma pedagogia inovadora, porque não era apenas a formação intelectual, mas a formação do ser humano inteiro. Então, era uma pedagogia que privilegiava o fazer, a prática, não só aquelas coisas, as lições decoradas. Então, tinham atividades, a escola se destaca no início pelo acolhimento de pessoas e de crianças e famílias estrangeiras que não tinham oportunidade de frequentar as escolas tradicionais que existiam, a prática da educação física, porque nessa questão de formar o ser humano por inteiro, e também o acolhimento de crianças a partir de 3 anos de idade, que não existia no Brasil a educação infantil. Então, a nossa escola, que nessa época se chamava Escola Americana, inicia esse processo de educação desde a mais tenra idade, desde o maternal. Na década de 1890, mais ou menos, um advogado americano, que se chamava John Mackenzie, vendo o desenvolvimento das linhas férreas, do meio de transporte dos trens, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, ele se interessa por isso. E nessa época os ingleses estavam chegando para fazer os cortes da férreo aqui no nosso país. E aí ele então resolve destinar uma quantia em dinheiro, e ele coloca isso em testamento, para a construção de uma escola de engenharia aqui no Brasil que se dedicasse a isso. Bom, ele vem a falecer, a família honra esse desejo dele, e aí então o presidente da instituição, que era Horace Lane, vai aos Estados Unidos, traz esse dinheiro, e com este dinheiro é construído este prédio onde a gente está. E este prédio recebe o nome, então, de edifício Mackenzie. E, passado um tempo, a administração vê por bem dar ao instituto todo o nome de Mackenzie em homenagem a esse benemérito, que era este advogado John Mackenzie. Muito interessante. Aliás, diga-se de passagem, eu fiquei sabendo que aqui foi uma das primeiras reitoras de escolas do Brasil, foi aqui no Mackenzie que aconteceu. Esther de Figueiredo Ferraz. Esther de Figueiredo Ferraz. Em 1952 é instituída a Universidade Mackenzie, na época ainda não tinha o nome presbiteriano, e Esther de Figueiredo Ferraz é a primeira reitora mulher no Brasil e na América do Sul. E ela também vem a ser a primeira mulher a ser ministra da Educação.
E ela era uma professora aqui da casa, fez um mandato longevo e muito benéfico para a instituição, para a universidade à época. Muito bem. Então vejam que o Mackenzie tem história, né? E é líder em vários aspectos, inclusive na questão esportiva também, onde aconteceram os primeiros jogos de basquete aqui, 1891 ou 96. Isso, 92 chega 92. A primeira bola. Exatamente. Então veja que o legado é grande, é gigante. O Mackenzie, e sim, complementando, o Mackenzie é uma história de mulheres, né? E a nossa fundadora, que é a Mary Ann, é uma mulher, uma imigrante que vem e começa, né? E aí a gente tem outras mulheres e Esther de Figueiredo Ferraz é uma exponente e a história com esporte, né? Mas a gente tem uma história também no futebol, né? A primeira partida oficial de futebol no Brasil é do time do Mackenzie contra o time do Clube Germânia, que hoje é o Clube Pinheiros. O primeiro gol oficial marcado foi por um aluno Mackenzie e a gente ganhou o jogo. Ótimo. Vamos conhecer mais do Mackenzie. Vamos lá. Em 1997, foi criado pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie o Centro Histórico e Cultural Mackenzie. E, Luciene, você como curadora do centro, fala pra gente quais são os objetivos e propósitos da instituição. O nosso objetivo primeiro é resgatar e preservar a memória da instituição, né? E oferecer também toda uma programação cultural. Isso tudo não só para o nosso público interno, né, que são os alunos, as famílias, mas também extramuros, para toda a comunidade. E vocês costumam fazer, que tipo de atividades são desenvolvidas para esse público, então, em geral? Tá. Nós temos as nossas exposições, nós temos as exposições de acervo, que acontecem aqui no edifício Mackenzie, exposições. Temos a nossa exposição principal, que é de caráter de longa duração, e temos exposições que a gente vai mostrando, comemorando efemérides, datas importantes para o Mackenzie. Não só aqui, como também nas unidades acadêmicas aqui. Então nós temos spots de memória. Então nós temos o spot de memória da Escola de Engenharia, da Faculdade de Direito, e também oferecemos programações musicais, né, que a gente tem o Música no Hall, o Hora Clássica Concerto e atividades que também comunicam o nosso acervo, mas em formato de debates. Então a gente tem o Pesquisa em Debate, que são pessoas que estudaram, fizeram suas teses, suas dissertações sobre o nosso acervo e têm uma oportunidade de falar. Além de outros programas culturais como Cinemac, que é sempre uma sessão de cinema com debate, e o nosso carro-chefe, o querido, que é o passeio histórico. Então as pessoas podem participar agendando visitação aqui no passeio, é isso? Sim. O nosso funcionamento é de segunda a sexta, das 9 da manhã às 19 horas. O passeio histórico a gente pede um agendamento e esse agendamento você pode fazer pelo nosso site ou mandando um e-mail para a gente. E você diz o dia que você quer e a gente vai adequando. Porque a gente pede para agendar para que aí a gente possa preparar esse momento, né? Nós recebemos grupos também, esse passeio histórico é feito para grupos de escola ou grupos de turismo cultural que estejam passando por São Paulo. A gente tem aqui dentro do nosso campus um circuito de monumentos que nós preservamos também. Então são várias atividades, além da educação patrimonial. Vamos fazer um pedaço desse passeio então para conhecer um pouco melhor o que é esse contexto histórico do Mackenzie? Claro, vamos sim.
agora nós estamos aqui, obviamente nesse magnífico espaço, né? A Biblioteca George Alexander. Luciene, fala pra gente o que representa esse espaço para o Mackenzie. Tá. Bom, essa biblioteca, ela é, além de ser muito querida, ela é muito especial na história da educação, inclusive. Porque ela vem a ser o primeiro prédio construído dentro de uma escola para ser a biblioteca. Eram salas de leitura que se tornaram realmente um prédio de biblioteca. Então é a primeira biblioteca onde as pessoas tinham acesso direto aos livros, e isso tudo por conta de uma metodologia de gestão que vem dos Estados Unidos. É a nossa biblioteca quase centenária, 1926, então daqui 2 anos ela completa 100 anos, vamos fazer uma grande festa. Faz parte do nosso passeio histórico, né? A gente sempre vem aqui. E ela também é uma das primeiras bibliotecas abertas também ao público, né? Então, 26 ela é inaugurada. Em 1927, já todo mundo da cidade de São Paulo já poderia frequentá-la. Então, os nossos associados que quiserem pesquisar poderão participar? Sim, a gente entrando em contato, você fica sabendo como e quais os dias e quais os horários para fazer essa sua visita e a sua pesquisa, inclusive. Perfeito. São 56 mil volumes. Nossa, 56 mil volumes. Hoje essa biblioteca se estende em todo o campus nas unidades, então não estão todos os livros gerais, né, da universidade inteira aqui. Cada unidade, então tem a biblioteca do direito, especializada na arquitetura e assim uma em cada curso, né? E aí você tem um histórico e tem um outro dado muito interessante que é a nossa primeira bibliotecária, né, chefe, que é a Delfa Figueiredo. Ela vai para os Estados Unidos fazer um curso de biblioteconomia com uma bolsa e quando volta ensina as meninas aqui, cria mais ou menos um curso de biblioteconomia. Um dos alunos dela é quem organiza a Biblioteca Municipal da cidade de São Paulo. Interessante. É a presença feminina no Mackenzie. Ah, sim, presença feminina no Mackenzie, sempre. Muito bom. Você não pode deixar de conhecer esse espaço fantástico. Você não está em Portugal, você está no Brasil, né? E diante de um quadro tão interessante com essa arquitetura maravilhosa. Além do alto padrão de ensino conquistado ao longo dos anos, o Mackenzie também preserva a memória, a história e a cultura em São Paulo. Isso a gente pode perceber exatamente através do tombamento de vários edifícios, né, pelo Condefat, efetuado em 1993. Um espaço que você precisa conhecer e entender o conceito da evolução da pedagogia na cidade de São Paulo. Isso é Mackenzie. Eu sou o Carlos Silvério e nos vemos então no nosso próximo episódio. Até lá!